o propósito de Deus como pai não é formar bons pais, é formar bons filhos. Meu Deus. Né? Deus, quando nós lemos em Lucas, sobretudo a parábola do filho pródigo, existe ali um reforço de 2 filhos, de um pai e 2 filhos. Existe uma mensagem específica com relação a isso. Então eu tenho crido nessa palavra, nessa promessa de que Deus está levantando homens e mulheres que vão olhar para a orfandade como uma responsabilidade espiritual. Meu Deus. Né? Quando o Velho Testamento termina, não é por acaso que o Senhor vai terminar falando sobre avivamento em conversão do coração dos pais aos filhos. Então existe algo específico, tá? Que o avivamento que a gente tanto procura, tanto busca, não é um avivamento, digamos assim, geográfico ou físico, né? No sentido da movimentação, mas ele é posicional. É posicionar os filhos e os pais nesse lugar, nesse ambiente, na mesa, né? É a partir dali onde há a conversão. Então eu acredito piamente de que nós estamos tendo o privilégio de mudar o contexto de uma geração, a partir de um olhar para a orfandade, de apresentar um pai das luzes, um pai eterno, né? Que não falha em nada, né? Naquilo que os homens falharam, naquilo que os homens foram omissos. Existe um pai que não é omisso, que é responsável com a criação, que é responsável com os filhos. Que gera filhos e não os abandona. E não os abandona, principalmente. Maravilha. Bom, Abel, eu vou colocar ré nesse carro aqui, nesse podcast que já começou engatado em terceira aqui. Voltar ele ao ponto da apresentação, porque eu queria que as pessoas conhecessem o Abel que eu conheço. Abel, o que me faz admirar o homem que está à minha frente? A Bíblia fala que o Senhor não nos pede azeite, Ele nos pede vasilhas. Sim. O que Ele está dizendo para nós? Eu faço milagre, mas a disposição é sua. Sim. Você entrega as vasilhas. Amém. Eu aprendi a te admirar, Abel, porque você é um homem que sempre está entregando vasilhas. Amém. Quando eu penso que você não tem mais vasilhas, você vem com uma nova vasilha. Amém. E diz assim, essa é a minha nova entrega. Abel, conta um pouquinho para nós quem é o homem que eu conheci há 15 anos e aprendi a admirar. Amém. Eu sou angolano, nascido em Luanda, na cidade de Luanda, no município do Kazenga. Vim para o Brasil há 23 anos atrás, no período ainda em que Angola estava em guerra civil. Vim para cá para morar com um tio, uma tia que já moravam aqui há muito tempo. Sou filho de pastores e Assembleia de Deus. Tá? Sou irmão de pastores também, amigos, tio de pastor, uma família pastoral. E vim propriamente direto para Taubaté. Moro em Taubaté já há 20 anos, morei 3 anos em São Paulo, 20 anos em São Paulo. Quando as pessoas me perguntam quem eu sou, hoje é muito fácil, eu respondo que eu sou o marido da Shirley, sou pai do Akil e da Ine. Mas a minha singularidade, né, daquilo que o pastor falou de 15 anos atrás, eu costumo ser a pessoa que sempre vê uma brecha, um local para servir. Porque eu acredito que eu me sinto privilegiado no contexto onde eu saí, de estar onde eu estou hoje com o Senhor, porque não poderia estar aqui pelas questões pessoais e também pela questão da guerra. Mas o Senhor achou por bem nos tirar dali com a mão forte e o que me resume hoje, como pessoa enquanto sujeito, é a mordomia. Eu sou um mordomo. Né? Isso, que eu prefiro acreditar isso todos os dias, né? Que o Senhor tem colocado uma dispensa e nós somos os dispenseiros, né? Dentro dessa mordomia, servindo os filhos, servindo as filhas. E é isso que nos resume hoje, enquanto homem. Abel, você está falando sobre sua história. E sabe o que mais me constrange quando eu olho o seu testemunho? Eu fui para o seminário, passei 4 anos lá no seminário, Abel. E eu sempre usei isso como um trono para dizer sobre a minha abnegação, Sim. sobre o meu período de dedicação ao Senhor. Morei 120 quilômetros longe da minha casa. Mas, Abel, todo mundo sabe. A gente morava lá, mas a gente morava numa casa confortável, comendo uma alimentação muito boa, ou pelo menos razoável todos os dias. Sim. E tinha contato dos nossos pais, porque nós estávamos a 120 quilômetros, pelo menos eu, né? Não os que estavam mais longe. Então, invariavelmente, no final de semana eu estava na casa dos meus pais. Sim. Mas quando eu olho para você, Abel, eu vejo um homem que deixou a sua família, que deixou a sua nação, deixou
a sua cultura e se imergiu numa cultura totalmente diferente, que por mais que a gente diga assim, é parecido em alguns aspectos, não, eu acredito que não, é totalmente diferente. E hoje, Abel, você olha para o seu país de origem e diz, chegou a hora de voltar. Perfeito. Esse tipo de abnegação, ele é muito maior do que eu possa pensar. Quando eu olho para o meu testemunho, eu vejo o seu e digo, rapaz, a luz do trono do Senhor vai ofuscar os meus olhos lá no céu e eu não vou conseguir enxergar o Abel, porque o Abel vai estar tão perto do Senhor e eu tão longe, porque isso define realmente a conversão, Abel. Sim. Não há nada em você que você queira mais do que servir o seu Senhor. Sim. Não há nada de importante, não há nada do que você conseguiu, não há nada do que você conquistou que você agora não queira entregar. Perfeito. E eu falo isso, Abel, porque a vida é sobre renúncias. Sim. É sobre entregas. Vai E eu isso. tenho uma percepção muito clara sobre você. Amém. Você é o homem que resolveu entregar tudo. Amém. Você é o homem que disse, eu não quero terminar com nada, mas eu quero que tudo seja do meu Senhor. Amém. E inclusive, Abel, isso fala a respeito do seu testemunho pessoal. Sim. Porque a gente está falando sobre alguém que veio da Angola, mas conta um pouquinho qual foi o contexto que te trouxe para cá. Sim. Por que eu digo sempre, nisso que o pastor está dizendo, e glória a Deus por isso, né? Por que eu digo sempre essa questão da mordomia, de ser dispenseiro, né? E de ser privilegiado, ainda dentro de um contexto de guerra, de um contexto de violência, ainda sou privilegiado porque eu nasci na capital, né? Existem mais contextos ainda muito mais subalternos, violentos, agressivos do que o meu. Mas ao sair de Angola para cá, antes disso, antes dos meus 12 anos, né, eu sempre fui muito acometido por doenças, né? Muita doença, doenças respiratórias, mas tive várias vezes malária, que é o carro-chefe no continente africano. Para quem conhece, lê um pouquinho, sabe que a malária é uma dengue hemorrágica 10 vezes mais, porque aquilo erradica, mata literalmente. E nós estamos falando de uma doença que devastou e ainda continua sendo um grande desafio dentro do continente africano. Perfeitamente. Ainda hoje, na maioria dos países, de 70 para mais, ainda são acometidos pela malária. Não só por uma questão de infraestrutura, mas também porque algumas correntes políticas, né, algumas gestões públicas se acomodaram nisso, né? O jeito também de um controle, de gerenciamento, infelizmente, usa-se isso como gerenciamento, como plataforma para promoção de política. E mas Deus te curou 4 vezes dessa doença mortal, pastor. Do que eu tenho histórico, eu tive o privilégio, né, a satisfação de ser curado, de passar por esse contexto mais de 4 vezes. Né? E assim, não é algo exclusivo, algumas pessoas já, mas quando a gente olha, vê a mão de Deus, né? Vê Deus no negócio, porque existe uma sentença sobre essa doença. Evidente, porque muitas pessoas não conseguem sobreviver a uma vez. A uma. Deus te curou 4 vezes, pastor, de uma doença que desafia até hoje as políticas públicas de saúde. A lógica natural dos homens. E aí eu consigo olhar para isso como um trampolim, né? Um trampolim. Então não tem escolha, não tem como você dizer que não vai dar certo num contexto de sentença, de morte, né? E aí eu sempre falo para os meus filhos, né? A gente brinca, eu falo, olha, o papai é imorrível, né? Pergunta para Deus que o papai é imorrível, porque são experiências que nos calejam no sentido de que de não ter apego a certas coisas. Obviamente, não quero ser responsável, a gente gosta de muita coisa, mas tem certos tipos de cultura, certos tipos de moda que não chama a atenção, porque existe, né? Quando o pastor está falando sobre a abnegação, sobre abrir, quando Jesus é a demonstração disso, né? Paulo, quando vai descrever, diz assim, tem o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, né? Que não teve usurpação nenhuma, teve direito, mas não usurpou do direito para manifestação de um privilégio. Então você não pode, porque Paulo está dizendo assim, abra mão dos privilégios. Abra mão do direito de querer ser algo diante dos homens que não tem nada. Isso é um modelo poderoso, pastor. Porque essa doutrina da kenose de se esvaziar mostra exatamente qual é o movimento que nós devemos fazer. E a percepção que eu tenho é que nós caminhamos
na via contrária. Sim. Porque nós nos Sim. enchemos Sim. e quando chega o momento de se esvaziar, nós queremos fazer retenção e represar. E Deus tem nos ensinado o quê? Tem que esvaziar, tem que passar em você e continuar. Sim. O rio de Deus passa sobre a sua vida, mas não represa. Sim. Ele continua. Sim. A intenção, eu acho que é isso mesmo, é não construir represas, né? Não reter aquilo que não é teu, né? E reter aquilo que não é teu não sou, reter aquilo que você não consegue reter. Isso é lindo, pastor. Reter aquilo que não é teu. Isso é poderoso, pastor. Porque não é nosso esse poder. Não é nosso. Olha, não que é coisa nosso. linda. Então, nós somos dispenseiros, né? Nós somos mordomos, servos, né? de um senhor, e nós precisamos multiplicar e passar e fazer a corrente andar. Então, eu tenho acreditado nisso, de que enquanto há vida, enquanto há uma necessidade nos locais onde Deus me colocou, eu preciso ser resposta. Eis-me aqui, me use alguma coisa, nem que seja para assistir alguém sendo promovido, eu quero estar lá. Desde que o Senhor diga, senta e assista, que eu vou promover alguém, que eu vou levantar alguém, que eu vou curar alguém. Não precisa ser necessariamente pelas minhas mãos, mas eu quero fazer parte. Aleluia. Eu quero estar lá. Então, eu tenho crido nisso e eu tenho orado isso pela minha casa. Dentro da minha casa eu tenho dito para os meus filhos, embora pequeno, um de 10, um de 2, de 3 anos, assim, que um de vocês será empresário e o outro será missionário. E eu não sei quem é, Deus sabe, tá? Para que um sustente de alguma forma, tá? Os pés daquele que vai ir. Então, não é para correr nada, não é para duvidar disso, é sobre isso que o Senhor nos chamou. Tem lugar para todo mundo. Tem pastor. lugar para todo mundo. Essa é a sua fala. Tem lugar para aquele que é o manutentor, que vai ajudar a obra de Deus a ir além, mas sem estar lá. E vai ter aquele que com os seus 2 pés e com as mãos do Senhor sobre a sua vida irá. Mas a corda tem alguém que sustenta e alguém que está lá na ponta dela. Que lindo, pastor.